Muito bem, vocês se lembram do vídeo do Karma dos Idiotas da semana passada? O maior sucesso deste canal, já com mais de 650 mil visualizações e ainda crescendo. Bom, é que eu deixei passar, ou não vi, obviamente, porque essa reação que vocês vão ver agora é posterior. Tem uma anterior que acho melhor que todas desse vídeo. Vou deixar isso para o final. Vamos falar da atualidade do Real Madrid, que nos interessa, e é isso que foi publicado por Fabrício Romano nas últimas horas, ampliado com uma informação de Iñaki Ângulo, também desta manhã. Bom, o que o Fabrício diz é que o Madrid já está conversando com o Manchester City pelo Rodri, que é a primeira vez que falam pelo jogador madrilenho e que, bom, o Madrid estaria disposto, está disposto a pagar mais de 50 milhões de euros. Iñaki vai um pouco além, diz que já foram 55 milhões em uma primeira oferta que o Manchester City rejeitou, esperando que o Manchester City, claro, rejeitasse, como não poderia ser diferente. Sempre há uma primeira oferta que é recusada. Também aconteceu com Diomandé. Aliás, a situação do Diomandé não está exatamente parada, mas está parada de certa forma. Esperávamos que o anúncio oficial já tivesse saído. Existem detalhes pendentes, o que é comum em negociações, mas pelo visto é isso mesmo. Sim, que vai ser feito nas próximas horas, que isso já está fechado, mas falta o anúncio oficial para chegar, para acertar esses últimos números. Que é um caminho muito mais curto do que o que ainda precisa ser percorrido. Ainda com Rodri, apesar de que, bom, temos falado sobre a lentidão que não afeta ou que não é preocupante nessa contratação. Mas que, de qualquer forma, já com o início dessas conversas, se quer fazer o quanto antes. Queremos concluir as contratações rapidamente para ficarmos tranquilos, já que toda negociação é desgastante e não queremos lidar com isso durante todo o mês de agosto. Mas vamos lá, está muito perto, principalmente porque Rodri já disse não ao Paris Saint-Germain. Na verdade, nem precisou dizer não, porque Rodri já disse sim para o Madrid. E ele está perfeitamente de acordo com as condições do Madrid. Olha, ganhando menos do que iria ganhar em uma renovação com o Manchester City, mas a ideia dele já faz tempo, e além disso ele já falou isso em declarações, né? É voltar para casa, voltar para Madrid. Quando perguntaram para ele sobre o Real Madrid, o melhor clube do mundo, é muito difícil dizer não. Blá, blá, blá. Inclusive foi antes da Copa do Mundo e já era. Ou seja, é isso? A única coisa que pode piorar, obviamente, é se entrar em alguns clubes querendo pagar mais dinheiro. É que, pois é, se o City subir um pouco mais a pedida, mas eu acho que a situação vai ficar assim. Se recusaram uma oferta de 55 milhões, se isso for verdade, acho que vai ficar entre 60 e 65, e o Madrid já não vai querer pagar mais por um jogador que termina contrato no próximo ano. Eu acho que vão chegar a um acordo em breve. Hoje, dia de retornos, Hendrick e Rüdiger estão de volta. E nada, com essa dúvida, bom, o alemão não tem nenhuma, na verdade. Acabou de renovar por mais um ano, sabe que é o último ano dele no Real Madrid. E está agradecido pelo que o clube lhe proporcionou, uma Champions. E acima de tudo, essa confiança de que, apesar das lesões e do seu estado físico, e de que isso nos dá um pouco de medo. Menos medo do que Militão, porque Militão realmente teve situações mais complicadas. Mas enfim, no clube foi valorizada a experiência desse homem, o fato de que quando esteve bem, sempre rendeu, sempre correspondeu, além dos suas doideiras, e mais um aninho. E sobre o Hendrick, claro, aqui entram aquelas variantes, aquelas variáveis das quais falávamos nos últimos vídeos. De que vê a contratação do Diomande e que não será titular do Real Madrid. O que Mourinho tenha prometido a ele e a confiança que Hendrick tem no que Mourinho prometeu a ele. Porque, claro, também disseram coisas bonitas para Hendrick no começo. Xabi Alonso e Ancelotti, veja como acabou. O garoto precisou sair. Olha, ele aproveitou o tempo dele no Lyon e vamos ver aqui, se Hendrick quiser sair. E eu entenderia perfeitamente pelo jeito que as coisas estão ficando. Em um dos verões mais intensos do Real Madrid,
felizmente, no qual o time está se reforçando melhor. Bom, cara, a gente tem que entender o jogador, né? Eu acho que ele tem espaço no Madrid, mas não como titular absoluto, nem de longe. E ainda mais se o Diomande estiver lá, porque o perfil do Hendrick pela direita não é tão seguro ou não garante um desempenho tão bom quanto o perfil do Diomande pela direita. Onde, na Alemanha, apesar de ter sido só um ano, uma única temporada, ele mostrou que ali funciona muito e muito bem, ou pelo menos dá garantias disso. Hendrick é um jogador um pouco mais de área, está sempre mais perto do gol, não vejo ele nessa função. Com tanta movimentação pela direita, não quer dizer que ele funcionaria mal ali. Talvez ele seria um grande substituto de Diomande, outra coisa é se o brasileiro vai querer ser substituto de alguém nesse Madrid. Do que também se tem falado nas últimas horas é sobre César Palacios, que se juntaria a Gonzalo Garcia, nesse interesse do Fulham. De Gonzalo já falamos, é aquela oferta que presumivelmente o clube inglês, agora dirigido por Álvaro Arbeloa, estaria fazendo para ele. Que isso é um ponto muito a favor, claro, para esses jovens que estiveram com Arbeloa na época. Não só no ano passado, no time principal do Real Madrid, mas também nas categorias de base. E claro, te oferecem 5 milhões de euros líquidos por temporada em um contrato de 5 anos. Isso seco, chinasou, Comentamos no vídeo anterior que, nesse caso, o Madrid realmente teria que garantir algo, como fez com o Nico Paz, mas é muito difícil de recusar. Embora você agrade ao Mourinho, embora Mourinho confie em você, você sabe que não vai tirar o lugar do Mbappé, que é onde o Gonzalo se encaixaria. A menos que o Vinícius saísse, o Mbappé jogasse pela esquerda e o Mourinho dissesse: olha, eu preciso de um 9, tem que ser você e tal. Só acho que nesse caso ele também poderia ficar como reserva. Olha, porque talvez no próximo ano ou no seguinte apareça um Fulham também e apareça outro time que te ofereça algo muito bom, obviamente na elite. E você pode esperar mais um ano para ver no que isso dá. E se, bom, Mourinho te usar um pouco mais do que o Xabi Alonso e do que o próprio Arbeloa, na verdade curioso, né? Isso de que o Arbeloa queira te levar. Apesar de dar poucos minutos para ele no Madrid, no tempo em que até o Arbeloa, mas como falamos no último vídeo, ser treinador do Real Madrid é assim. Na verdade, Arbeloa, em uma coletiva de imprensa no fim da temporada, ele disse que gostaria de ter dado mais minutos a alguns jogadores, não a um específico, mas não conseguiu fazer isso. Mas enfim, uma coisa é o caso do Gonzalo, que já está começando a se falar em valores. As estimativas mais otimistas falam em 60 milhões por parte do clube inglês. Dinheiro eles têm, poderiam pagar. Nada menos do que isso para o artilheiro do último Mundial de Clubes e um jogador já comprovado no Real Madrid. Mas que começariam entre 30 e 60. O caso de César Palacios, obviamente, seria muito menos. Aqui sim daria para aplicar aquela de vender por 50% para poder recuperá-lo depois. E o César Palacios? Dizem que o Mourinho gosta muito dele, quando vimos ele jogar, todos nós gostamos também, eu acho, é um jogador com muita capacidade. Como meia armador com chegada, com um toque de bola refinado, um ótimo primeiro domínio, olha, bem diferente do Mastantuno, de quem já vamos falar, dá pra ver como o Mastantuno tem dificuldade com o primeiro domínio, né? Que foi uma das coisas que mais prejudicaram ele no Real Madrid. Mas esse garoto eu gosto muito e seria uma pena. Olha, tem jogadores que estão saindo da base, que, por exemplo, em relação ao estilo de jogo da Espanha, a seleção espanhola campeã do mundo no meio-campo, eles se encaixariam perfeitamente nessa definição de jogador espanhol. Muito bom tecnicamente, associativo. Thiago Pitarte, César Palacios, um vai ficar, Thiago, o outro poderia sair para que tenha minutos em outro clube. E como muitos outros, poder se desenvolver para depois chegar ao Real Madrid. Não vejo problemas na situação do César Palacios, pois acredito que seria feito pela fórmula dos 50%, além da questão do Franco Mastantuno. Estava dizendo Guilherme Rey, do The Athletic, que o jogador gostaria de voltar para o River e que, bom, o River Plate está encantado com isso. Com a opção, olha, emprestado, claro, o que acontece?
que aqui o Madrid estaria se negando a emprestá-lo de novo. Para um, mesmo que seja o dele e mesmo que seja a zona de conforto dele, esse é o problema, claro, voltar para a sua zona de conforto, não é? Entende? Do ponto de vista do Real Madrid, como um passo para trás. Absolutamente, se ele vem para a Europa, é para continuar se desenvolvendo aqui. E para bom, que daqui a um ano a gente pense que o Madrid não errou ao pagar 60 milhões, cara. Que o Madrid errou pagando 60 milhões, com certeza, porque é demais para o que esse garoto mostrou. Estava Luiz Henrique e o Paris Saint-Germain atrás dele. Ele enganou todo mundo um pouquinho, entre aspas, porque é um jogador que você vê conduzindo a bola e tem qualidade, batendo nela. A gente viu ele no River, claro, no River e na Liga Argentina, mas essa queda no desempenho esportivo desse garoto foi impressionante, incrível. E seria um passo atrás, evidente, com todo respeito ao River Plate, que é um gigante mundial, voltar para a Argentina. O Madrid não quer nem ouvir falar disso. E falando de argentinos, agora sim, vamos com esses documentos. Quero mostrar aquele que, para mim, depois apareceram muitos, né? Mas eu acho que, vejam só se não havia concorrência, entre os do Karma dos Bobos, acho que esse é um dos melhores. É um vídeo de um torcedor, não sei quem é esse. Um torcedor, provavelmente só um torcedor, mas vamos ver agora o de um jornalista em um programa, é impressionante. Esse é depois da final, mas este é antes. Outra dessas coisas incríveis que diziam antes do jogo de 19 de julho, e enfim, bom, então é isso. Aproveitem. A Argentina enfrenta a Espanha. Pergunto como argentino se às vezes você sente essa tranquilidade. Coitado, comigo aqui faltam horas. Amanhã é a final da Copa do Mundo. A Argentina joga contra a Espanha. Eu não sinto ansiedade, não fico nervoso, não tenho medo. Porque, na verdade, lá da Espanha estão todos amarelados. Já estão dizendo não, porque com certeza vão roubar o tempo todo, amedrontar todo mundo. Porque eles sabem que vão passar vergonha, a humilhação do século. Mas não vamos zicar, não dá pra se adiantar no futebol, nunca se sabe. Vai que amanhã a seleção argentina tem um dia ruim, e esses aí são uns mortos, porque não jogam bem, porque são ruins, porque são duros, porque sei lá. A seleção da Espanha é super valorizada por ser mais chata. Mas o que tá acontecendo? Amanhã jogam Argentina e Espanha, o que me tranquiliza muito. Sabe por quê? Porque não é a França. Da França eu tinha respeito, não medo. Se a Argentina enfrentasse a França em uma final, eu estaria muito preocupado. Eles tiveram o azar outro dia de acordar mal, como eu te digo, como pode acontecer amanhã com a Argentina, acordar mal. Enfrentaram essa seleção da Espanha, que é mais ou menos, supostamente está em primeiro no ranking. Rec FIFA, não sei que diabos eles fazem nos Rec FIFA, porque são ruins, não jogam nada. Qualquer seleção mediana pode ganhar da Espanha tranquilamente, entendeu? Não é que tem que jogar contra uma potência nem nada, qualquer seleção mais ou menos pode ganhar da Espanha tranquilamente, inclusive eles não conseguiram ganhar de Cabo Verde, então imagina, chegaram na final por acaso, por uma questão cósmica de sorte. Mas sabe o que é? Eu estou tranquilo, sabe por quê? Porque passamos pela Inglaterra. E esse jogo me deixou nervoso. E acho que deixou o país inteiro nervoso. Já tiramos a Inglaterra do caminho. E esses espanhóis, que são super valorizados, além disso, tiraram a França. E só sobrou a Espanha. Só isso. Minimizar? Sim, eu não minimizo porque a Espanha é assim. Jogar uma final contra a Inglaterra é diferente de enfrentar a França, onde é preciso se esforçar ao máximo. Já os espanhóis, com seu tic-tac, fazem 1 ou 2 gols e desmoralizam rápido. Se você anular o marroquino, o milagre deles, e no de cabelo cacheado você dá umas 2 pancadas e pronto, ele não consegue fazer nada. Que chore Iker Casillas, que chore Iniesta, que chore no xiringuito deles. São um bando de palhaços fazendo circo, gritando, dizendo que vão jogar. Deixa os argentinos jogarem, cala a boca, espanhol bobo, os argentinos são os melhores do mundo. Se te incomoda o que eu digo, faz terapia. Senão, não vamos ganhar, porque os argentinos são ladrões. É isso que eu digo. Espanhol, cala a boca, come um presunto cru e relaxa, que a vida é tranquila. Amargo. Tchau. É o requinte do desprezo, porque todos os torcedores de todos os países sempre falam besteiras antes de um jogo, todos sempre desprezam o adversário. Mas aqui está a questão. O número dos que fazem isso é significativamente maior, né? No caso dos argentinos. Meus amigos e familiares argentinos vão me perdoar, porque é assim mesmo e eles próprios reconhecem isso. E depois vem o requinte do desprezo, a extensão da mensagem. Porque você pode dizer, olha, a Argentina só tem o Messi, e aí você para, né? Não, a Inglaterra é uma das seleções mais pipoqueiras. Então pare! Mas esse enfeite no desprezo de porque não jogam nada, porque não sei o quê. Olha o outro que não acerta um passe. O Rodri só dando passe horizontal. Fala sério, não fez mal para eles, meu Deus.
Bom, a Argentina contra a França e todas as seleções que a Espanha enfrentou, mas a Espanha já tinha dominado a França em um jogo histórico. E esse cara falava isso, né? E é isso, como eu digo, esse enfeite no desprezo que caracteriza eles. Infelizmente, e galera, eu coloco esse porque para mim é o melhor. É que é o melhor de todos que teve antes da final. Mas atenção com o que vem depois, porque, claro, de tudo que está sendo dito, beleza? Reparem nesse cara no canal 22, Diego Moranzoni, Diego Moranzoni. Aqui já não estamos falando de um maluco que liga a câmera e fala coisas. Não, aqui já estamos falando de um cara que tem um programa. É impressionante. Acreditem, estou falando para os espanhóis que me xingam todos os dias nas redes. Compraram a final e o árbitro, com a decisão de nomear um árbitro europeu esloveno, que tem a mesma nacionalidade que o presidente da UEFA, que é aquele criminoso que está lá, que por coincidência hoje se aposentou. Hoje o árbitro da final anunciou sua aposentadoria. O mesmo fez Codesal, que depois Maradona, muitos anos depois, nos contou na hora, reconhece que o próprio Júlio Grondona disse para ele: Diego, até aqui chegamos. Repito para meu amigo Humbertito, que adoro, não fui testemunha, quem falou foi Diego, são palavras dele. Não sei o que você acha, Humberto, mas por que ele diria isso se não fosse verdade? Tomara que algum dia a gente fique sabendo, assim vocês, espanhóis, perdem essa estrela magnífica, manchada pela desonra de comprar uma final. Mais uma vez a coroa espanhola roubou, desta vez não foi a prata das minas de Potosí, mais uma vez assassinaram as ilusões, desta vez não foram os povos originários que, de Cortés para baixo, aniquilaram todos que não, de alguma forma, se alinharam atrás da Espanha. Então, queridos espanhóis, vocês são prisioneiros da sua história, ladrões e assassinos. Desta vez, nada mais, nada menos, vocês nos roubaram uma Copa do Mundo e aí está o cúmplice. Por acaso, né, um esloveno acusado de tudo. Não em seu país, mas para a FIFA ele era um senhor. Mas acreditem, e eu digo isso para os espanhóis. Bem, além disso, acusando falsamente um árbitro, o Vinicius, que já ficou provado que aquilo de que o acusaram na época, depois todas as acusações foram retiradas, porque ficou provado que era mentira. Mas para quem não se importa com a verdade, fala desse jeito. Esse branquelinho europeu não faz a menor ideia de história. Para começar, ele nos chamou de ladrões e assassinos, cara. Ou descendentes de ladrões e assassinos. Inacreditável. Se fosse assim, ele seria o primeiro. Mas enfim, tanto faz. É o mal perder que muitos estão tendo, não poucos, muitos. Não são todos, são muitos. E nada, e a coisa continua. Eles não aceitam o fato de que a Espanha chegou àquela final e deu um verdadeiro show de futebol neles com apenas 1-0, que é o que dói, né? Foram marcados mais 2 gols, um por milímetros e outro que deveria ter sido válido. Era para ter sido 3-0 até 5-0. Essa é a diferença de futebol entre Espanha e Argentina e que ainda existe. E se eles não acordarem, isso vai continuar. Que tudo dê muito certo para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo que isso ajuda muito. E a gente se vê no próximo. Tchau!